Quando pensamos em caminhões, a primeira coisa que vem à mente são grandes feras da estrada, prontas para carregar toneladas. Mas o que acontece quando os fabricantes decidem ir na direção oposta? Em vez de gigantes, nos deixaram com caminhonetes pequenas, mas cheias de engenhosidade. Aqui te apresentamos as 6 caminhonetes mais pequenas da história, veículos que, embora não fossem os mais potentes, se destacaram pelo seu caráter, utilidade e um toque de excentricidade. Subaru 360 Picape. Pequeno mais corajoso. O Subaru 360 Picape não foi apenas uma caminhonete, foi um experimento sobre rodas. Fabricado entre 1961 e 1966, esse veículo era a versão de carga do icônico Subaru 360, carinhosamente conhecido como a Joaninha, devido ao seu formato arredondado. Em um Japão em plena reconstrução, onde o espaço e os recursos eram limitados, essa pequena picape foi uma solução perfeita. Com apenas 2,99 metros de comprimento e equipado com um motor de 2 tempos de 360 cc e 16 cavalos de potência, a picape Subaru 360 não foi feita para a velocidade. Ele alcançava uma máxima de 80 km por hora, o que era suficiente para se deslocar entre ruas estreitas e fazer entregas rápidas. Mas o que lhe faltava em poder, o que lhe faltava em potência? Ele compensava em agilidade e eficiência. Sua capacidade de carga de 200 kg era ideal para pequenos comerciantes e agricultores que precisavam de algo econômico e prático. O interior da picape 360 era básico, na melhor das hipóteses. Painel simples, bancos rígidos e vidros manuais. Dirigi-lo exigia paciência, principalmente em ladeiras, onde seu motor apresentava dificuldades a cada metro subido. Não era o veículo mais confortável, mas fazia seu trabalho com dignidade. Fora do Japão, esse pequeno caminhão era uma raridade. Em mercados como o americano, onde os carros grandes dominavam as estradas, o Subaru 360 Picape era visto mais como um brinquedo do que como uma caminhonete séria. No entanto, com o tempo, ele se tornou uma peça de coleção, apreciada por sua excentricidade e seu papel na história do automóvel. Suzuki Carry. O trabalhador silencioso. Se tem um veículo que provou que tamanho não é tudo, é o Suzuki Carry. Desde seu surgimento em 1961, este pequeno titã tem sido um fiel companheiro no Japão e além. Projetado para atender às regulamentações dos KKs, esse caminhão leve foi uma solução acessível para pequenos empresários e agricultores japoneses. Com um motor de 360 cm3 em suas primeiras versões, o Carry não buscava ser rápido, mas funcional. Seu tamanho compacto e sua plataforma plana o tornavam extremamente versátil. À medida que evoluiu, seu motor cresceu até alcançar 660 cm3, o limite permitido para os KKs, oferecendo um desempenho melhor sem perder sua essência econômica. O que fez do Suzuki Carry um sucesso não foi só sua confiabilidade, mas também sua versatilidade. Não só foi vendido no Japão, mas também conquistou mercados na Ásia, na Índia e na América do Sul. Na Indonésia, por exemplo, é usado como ambulância improvisada, enquanto na Índia é comercializado como Maruti Suzuki Super Carry. Uma opção preferida pelos pequenos negócios. Dirigir um Suzuki Carry é uma experiência única. Você não vai ganhar nenhuma corrida, mas sua agilidade e capacidade de manobra em espaços pequenos fazem dele um veículo inestimável. É um verdadeiro sobrevivente, um caminhão que resistiu ao passar do tempo sem perder sua essência. Honda Acti, a mini besta de carga. O Honda Acti é um testemunho de que a eficiência não briga com o tamanho. Lançado em 1977, essa pequena caminhonete, com apenas 3 metros de comprimento, foi uma revolução no transporte urbano e rural. Projetado sob a regulamentação dos KKs, o Acti foi
Uma opção acessível para quem precisava transportar mercadorias, sem se preocupar com altos custos de combustível. Inicialmente, o ACTY contava com um motor de 360 cm3, que depois evoluiu para 660 cm3 para melhorar seu desempenho. Diferente de outras mini-truques, a Honda optou por um design com motor central, melhorando a distribuição do peso e oferecendo uma manobrabilidade superior. Isso tornou especialmente popular em ruas congestionadas e estradas rurais, onde o espaço é um luxo. O ACTY não foi apenas um veículo funcional, mas também veio em várias configurações, desde furgões até pequenas picapes. Sua área de carga, surpreendentemente espaçosa, o tornou ideal para pequenos agricultores, comerciantes e empresas de entrega. Com o passar dos anos, a Honda modernizou o ACTY, incorporando motores mais eficientes e melhorias na segurança, mas sem alterar sua essência. Não é um veículo luxuoso, nem pretende ser. É uma ferramenta confiável que continua funcionando quando outros veículos maiores já ficaram fora de combate. Daihatsu Hi-Hatch, o gigante em miniatura. Se tem um veículo que provou que tamanho não é tudo, esse é o Daihatsu Shinbao. Desde seu lançamento em 1960, esse pequeno titã percorreu ruas e campos com uma versatilidade que o tornou um ícone do transporte leve. Projetado para ser ágil nas ruas estreitas do Japão e robusto o suficiente para lidar com estradas rurais, o IG se tornou favorito de pequenos lojistas, fazendeiros e empresas que precisavam transportar mercadorias sem o custo de um caminhão. Grande. Com pouco mais de 3,2 metros de comprimento e 1,4 metros de largura, o IG desliza por qualquer cantinho com uma facilidade invejável. Suas primeiras versões contavam com um motor de 360 cm3, o suficiente para atender aos regulamentos Catrac no Japão, mas com o tempo evoluiu para motores de 660 cm3. Não é um velocista nem um monstro de potência, mas sua missão nunca foi essa. Seu ponto forte é a eficiência e a praticidade. Graças ao seu tamanho e peso leve, ele podia transportar cargas moderadas sem consumir muito combustível, o que de fato acontecia. Uma opção ideal em tempos de crise econômica e aumento dos preços dos combustíveis. Desde o começo, a Daihatsu entendeu que a chave do sucesso do IG era a adaptabilidade. Por isso, foi lançado em várias configurações, desde minivans até caminhões de plataforma. Sua estrutura simples e seu interior, sem luxos, mantinham os custos acessíveis, o que o tornou popular entre aqueles que precisavam de um veículo confiável para o dia a dia, sem gastar uma fortuna. Além disso, sua eficiência de combustível tornou uma opção sustentável a longo prazo, mantendo no mercado por mais de 6 décadas. Mas o IG não ficou só no Japão. Sua popularidade ultrapassou fronteiras e chegou a outros mercados, como o Sudeste Asiático, onde se tornou uma ferramenta essencial para pequenos empresários e agricultores. Em lugares onde as ruas são estreitas e o espaço é um luxo, seu tamanho compacto e baixo custo. Isso tornou uma escolha natural, e embora o tempo tenha passado, sua essência continua intacta. Hoje, o IG continua sendo um pilar do transporte leve, mantendo a fórmula que o tornou um sucesso de tamanho pequeno. Baixo consumo e versatilidade incomparável. Dirigir um Daihatsu IG é experimentar a eficiência no seu melhor. Não há adornos nem luxos, mas cada centímetro do veículo é pensado para funcionalidade. É um lembrete de que, no mundo dos veículos comerciais,
Às vezes o que é pequeno pode ser o maior. Cabine Mazda Porter, o pequeno grande aliado. Quando a Mazda decidiu lançar o Porter Cab em 1969, tinha em mente um objetivo claro: criar um caminhão leve que pudesse enfrentar o trânsito intenso do Japão sem problemas. E conseguiram mesmo. Com apenas 3,2 metros de comprimento e um motor de 359 centímetros cúbicos, esse Catrack se tornou a solução perfeita para comerciantes, entregadores e agricultores que precisavam de um transporte confiável e econômico para suas tarefas diárias. O que realmente diferenciava o Porter Cab era sua manobrabilidade. Seu pequeno raio de giro e seu tamanho compacto permitiam que ele se movesse com agilidade nas ruas congestionadas das cidades japonesas. Para quem precisava fazer entregas rápidas ou transportar mercadorias em áreas de difícil acesso, esse caminhão leve era uma bênção. Sua caçamba, embora pequena, era ideal para tarefas como a entrega de produtos frescos, ferramenta, ou qualquer carga moderada que não exigisse um caminhão grande. A Mazda não tentou fazer do Porter Cab um veículo luxuoso ou chamativo. Seu design era simples e seu propósito, claro, ser um caminhão de trabalho prático e funcional. E essa foi precisamente sua força. A robustez de sua construção e seu baixo custo operacional o tornaram um herói silencioso para pequenos empresários e trabalhadores que precisavam de um companheiro de batalha confiável. Embora com o passar dos anos a Mazda tenha parado de produzir o Porter Cab, seu legado continua vivo nas comunidades que o usaram por décadas. Ainda é possível ver modelos em funcionamento, mostrando que, embora não fosse o veículo mais potente nem o mais moderno, cumpria sua missão à perfeição. E num mundo onde muitas vezes o prático vence o ostentoso, o Mazda Porter Cab continua sendo um exemplo de eficiência e utilidade. Ford Bantam, a picape pequena com um coração grande. Em um mundo onde as picapes parecem crescer a cada ano, o Ford Bantam desafiou a tendência ao mostrar que uma picape compacta podia ser tão útil quanto suas irmãs maiores. Desde seu lançamento em 1983 até sua última produção em 2011, essa picape pequena, mais resistente, se tornou um ícone do trabalho leve, especialmente em mercados como o da África do Sul, onde sua combinação de economia, durabilidade e funcionalidade a tornava indispensável. Diferente das grandes picapes americanas, o Bantam era baseado no Ford Escort e, mais tarde, no Ford Fiesta, o que lhe dava uma condução ágil e um design compacto, ideal para ambientes urbanos. Com menos de 4,2 metros de comprimento, era pequeno o suficiente. Suficiente para se mover facilmente em ruas estreitas e forte o suficiente para transportar ferramentas, materiais ou produtos sem qualquer aborrecimento. A caçamba não era a maior do mercado, mas foi projetada para aproveitar o espaço ao máximo, tornando-se o companheiro perfeito para trabalhadores, pequenos empresários e agricultores. Um dos grandes atrativos do Bantam era sua eficiência de combustível. Equipado com motores pequenos, mais confiáveis, oferecia um consumo muito menor do que o das picapes tradicionais. Isso tornava uma opção ideal para quem queria reduzir custos sem abrir mão da funcionalidade. Além disso, sua manutenção era simples e econômica, um fator-chave para quem dependia do veículo para o trabalho diário. A experiência de dirigir o Bantam foi simples, mas eficaz. Não oferecia os luxos de uma picape moderna, mas tinha o essencial: um interior prático, um painel de fácil leitura e uma estrutura robusta capaz de suportar o uso diário sem problemas. Ao longo dos anos, esse modelo cultivou uma base de fãs leais, especialmente na África do Sul.
onde se tornou parte da paisagem automotiva e um símbolo de trabalho duro e eficiência. Embora o Ford Bantam tenha encerrado a produção em 2011, seu impacto permanece. Muitas unidades ainda estão em funcionamento, mostrando que um bom design e uma construção sólida podem manter um veículo relevante por décadas. Este modelo é um exemplo claro de como funcionalidade e eficiência se unem no mundo dos veículos de trabalho. Pesam mais do que o tamanho ou o luxo. Às vezes, o que realmente importa é ter um veículo que simplesmente faça o trabalho, e nisso o Ford Bantam foi um verdadeiro campeão. Embora essas picapes não dominassem o asfalto com potência bruta, sua engenhosidade, utilidade e caráter as tornaram lendas sobre rodas. Pequenas em tamanho, mas grandes em história, essas máquinas mostraram que a eficiência e a praticidade podem deixar uma marca indelével na indústria automotiva.